Graça e paz, queridos. Pode se sentar, por favor. Sem me alongar, eu quero externar a alegria de estar aqui com vocês e agora junto com a minha família. Esse é o terceiro ano que nós estamos aqui no Japão. Estivemos em 2008, 2010 e agora trazendo meu filhão, minha esposa. Ficou um para trás, mas ele já está casado, deixa ele para lá. Mas Deus nos tem agraciado nessa nação. Nós estamos felizes por estar aqui. Vocês nos recebem com muito amor, muito carinho, e nós nos constrangemos com tanto amor e tanto carinho que vocês nos recebem. Pastora Keila, pastora Kira, suas filhas, Deus abençoe a vida de vocês por toda recepção na casa de vocês. Amém? Muito feliz de estar aqui. Acompanhamos um pouco vocês lá no Brasil, porque entendemos que também vocês têm sido uma referência nessa nação, uma referência em nosso ministério. E não poderia deixar de agradecer também ao nosso pastor presidente Claudio de Souza Machado, pastora Nilce, por nos conceder tamanha oportunidade de estarmos aqui com vocês mais uma vez. Estamos felizes por isso. Amém? Glória a Deus. Queridos, homens diferentes carregam coisas diferentes. A palavra do Senhor diz que Deus é multiforme graça, e o Senhor estabelece uns para uma coisa, outros para outra. E homens, eles carregam coisas que Deus colocou sobre a vida deles. Uns carregam sabedoria, entendimento, revelação. Outros carregam profecia. Outros carregam o profético de Deus, o apostólico. E eu, estando nesse ambiente, não tem como não perceber um tempo profético sobre as nossas vidas nessa manhã, justamente por aquilo que nós carregamos, o profético de Deus. E enquanto eu estava ali adorando ao Senhor junto com os irmãos, eu estava me conectando à vontade de Deus. E o meu espírito intercessório em relação ao ambiente, ele era conduzido a entender que muitos de nós estamos tão acelerados, estamos tão cheios do ativismo, tão cheios de trabalhos, e muitas vezes nós somos tão envolvidos por toda essa contextualização que nós ficamos automatizados muitas vezes. Pastor, o que você quer me dizer? Eu quero dizer que há uma vontade de Deus aqui, e a gente precisa entender que Deus, Ele é Senhor do tempo, e Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o início e o fim, Ele é Senhor do tempo. E existem tempo para todas as coisas. Existem tempo para todas as coisas. E eu quero comunicar ao teu espírito aquilo que o Espírito Santo me comunicou, que esse é um tempo que você precisa entender que Ele separou, e que Ele deseja que você, por um instante, antes de nós ministrarmos aqui, você pare tudo, aquiete-se. Se você está me entendendo, amém? Nós somos muito conduzidos a tudo, mas eu sinto que o Espírito Santo deseja que você entre num ambiente de adoração. Toda essa rotina, toda essa loucura, toda essa semana que você teve, esse mês, essa loucura toda, eu preciso entender ainda mais o que eu estou fazendo aqui. Você entendeu o que você fez domingo retrasado, domingo passado, e agora é um outro domingo, é uma nova manhã, é um novo dia, é um novo tempo. E eu preciso entender, não simplesmente vim aqui automatizado e vim para um culto, simplesmente um culto. Havia uma intercessora aqui orando, e eu me conectando à oração dela. Ela dizia que seja um domingo diferente, que seja um domingo extraordinário, que seja diferente de tudo. E essa é a oração que Deus quer que nós façamos, porque com ela nós entendemos que
cria-se um nível de expectativa, na expectativa que o céu tem a nosso respeito. E precisamos entender que cada vez que nós chegamos aqui, qual é a expectativa que Deus tem a meu respeito para essa manhã? Será que é simplesmente chegar e ficar automatizado? Será que de repente Deus, o que Ele está querendo? E eu preciso entender, e eu já começo a sentir a presença dEle nesse ambiente. E eu preciso entender que Deus quer que você se aquiete nessa hora por um instante. E Deus quer ouvir uma adoração de dentro de você, aquela que vem do mais profundo, expressões que só você pode dar, sem ser conduzido, sem ser direcionado, mas uma adoração, uma entrega absoluta. Há pessoas que vêm de uma carga horária de trabalho, está cansado, outros de uma luta, alguns de algumas preocupações, porque o Senhor já me mostrou aqui, alguns de extrema preocupações, cansados. Mas essa é uma hora que nós precisamos entender quais são as expectativas do céu. Há momentos na nossa vida que nós precisamos invadir a cena em que Jesus talvez está jantando com os doutores da lei e que eles não lavaram os pés dele em nenhum momento, apenas sentaram na mesa, apenas estiveram ao redor da mesa, serviram o que comer. Mas há momentos que nós precisamos pegar o nosso vaso de alabastro, algo que nós guardamos com tanto tempo, com tanto esforço, e é hora de talvez chegar aos pés dele e derramar sobre ele toda a minha lágrima, tudo que eu sinto, toda a minha adoração. O céu tem expectativa por isso. Eu preciso entender, eu preciso que você entenda que naquilo que nós carregamos, esse passa a ser um culto profético nessa manhã. E o culto profético, ele não é litúrgico. E não acredito que vocês tenham liturgia aqui. Eu acredito que vocês deixam o Espírito Santo trabalhar. Mas é importante que nós precisamos entender aqui que ninguém está preocupado com performance. Nós estamos preocupados em saber qual é o tempo de Deus para essa manhã. E ainda que Ele estiver me chamando para uma adoração íntima, um momento íntimo com Ele, é tudo que eu preciso. E no meio dessa adoração acontece cura, libertação, transformação. Deus tira toda a culpabilidade do nosso ser, transformando. E ali Deus cura nossas emoções, nosso físico. Na sua presença tudo pode acontecer. Eu preciso comunicar a você disso porque intercessoriamente é o que eu sinto que o Espírito Santo quer nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora e deixar o teclado fluir nesse momento como uma extensão do céu, e te permitir você ter um momento agora de uma adoração pessoal, de algo que começa a vir de dentro de você. E se você tiver liberdade, se você quiser se mover, se mostrar, ficar sentado, deitado, de pé, vir na frente, como você preferir. Eu preciso que você tenha esse tempo de adoração, porque o Espírito Santo está pedindo. Eu não sei porque Ele está pedindo isso, mas eu quero que você o faça. Eu só quero fazer o que o Espírito Santo pede para mim. Então tenha esse momento com Deus agora.
das águas do seu interior. Eu aumento o fluxo das águas do seu interior. Elas terão um alcance maior do que estavam tendo. Adore, 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 o Espírito Santo está aqui. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas.
queimar, deixa queimar. Toda frustração, toda decepção, há uma veste de adoração descendo aqui. Ela te legitima a entrar em ambientes que a mente não pode compreender. Abarichum séria, terrabalaia súbia da rabachéria, que a rabadora boconda rabachéria. Deixa Ele te levar, deixa Ele te levar em águas mais profundas. Que o mandará la vassoura do conda da baixéria.
Permaneça nesse espírito de adoração. Permaneça, não saia. Nós estamos num ambiente profético e não tem liturgia. Enquanto você ouve chaves do reino, você se permita ser tocada e tocado. Esse é o tempo que o Senhor preparou para nós nessa manhã. E nós precisamos entender quais são as expectativas do céu sobre cada culto, sobre cada momento, sobre cada tempo. Por isso nós não devemos entrar automatizados. Cada vez que nos dirigirmos para a casa do Senhor, em união com os nossos irmãos, eu preciso me conectar ao tempo de Deus e saber o que o Senhor preparou para o meu pastor, para a minha pastora. O que vai ser lançado, e eu preciso estar totalmente rendido, sem estar armado. Eu preciso estar completamente desarmado. Eu posso ter minhas expectativas, mas acima de tudo as expectativas do céu. Quais são sobre a minha vida naquela manhã? Quais são as expectativas do céu? O porquê que Ele está me levando lá? Às vezes a gente estava automatizado, dizendo, eu estou indo. Não, eu não estou indo, eu estou sendo trazido. É diferente, Ele está me levando, Ele está me trazendo para a casa dEle. Nós vamos falando tudo, eu vou. Não, você não, é Ele que está te trazendo para o tempo dEle. É diferente, entendeu? É uma metanoia profética, é onde você se conecta profeticamente e você se move de uma maneira profética. Não, eu não estou indo simplesmente porque eu tenho que ir, porque eu sou membro, porque eu faço parte. Não. Tudo isso é legal pensar, mas acima de tudo, numa visão profética, Ele está me trazendo. Ele me colocou aqui nessa manhã para algum propósito. Ele quer falar comigo, Ele quer ministrar o meu coração, Ele quer fazer alguma coisa, e eu quero estar aberto para aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Quem está me entendendo? Então fique nessa presença e permita que o Espírito Santo vai ministrando no teu coração. Nós temos meia hora e eu acredito que é o suficiente para nós ministrarmos, e assim, os pastores permitindo, minha esposa vai cantar, depois vai adorar a Deus junto com a igreja. Meu filho, se ele puder, depois ter a liberdade para acompanhar a mãe, para estar aqui realizando o ministério dele também, vai alegrar meu coração. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Jeremias capítulo 15, versículo de número 1. E você abre também em Ezequiel 14, versículo 14. Dois textos. Permita-se nessa presença e ficar nesse ambiente, amém? Deus ainda está trabalhando, Deus está fazendo. E eu gosto de dizer assim, que a nossa expectativa não deve estar apenas no final de um culto, numa oração final. Esquece disso. Você precisa cultuar a Deus e estar constantemente ligado ao que Ele está falando, porque se de repente Ele falar alguma coisa que é para mim, eu preciso queimar naquela palavra, eu preciso me lançar naquela palavra, me jogar naquela palavra e permitir quebrantamento, ou alegria, ou gozo, ou riso. Mas eu preciso adorar a Deus naquilo que Ele me entrega, naquilo que Ele me direciona. Às vezes nós ficamos tão engessados, né? E a palavra está sendo lançada, Deus falou comigo, e a gente fica cometido de externar, de expressar a Deus, porque nós olhamos para o irmão e queremos ter um comportamento mais introspecto, e impossibilitamos Deus de queimar aquilo que Ele direciona para nós. Então eu costumo dizer, se você receber algo da parte de Deus, se Deus estiver tocando você no meio da mensagem, permita Ele tocar. Permita-se, feche os olhos, faz o que você tiver que fazer naquela palavra, mas permita o Espírito Santo fluir em você, amém? Jeremias capítulo 15,
diz a palavra do nosso Deus. Versículo de número 1. Todos acharam, amém? Disse então: disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Ezequiel 14, versículo 14. Diz assim, Ezequiel 14, 14: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Aleluia. Parece um texto preocupante para uma mensagem. O que nós percebemos aqui, na sua contextualização, é que Deus está olhando para a terra e Deus está irado. Deus não está contente com o que ele está vendo. O povo estava fazendo tudo aquilo que desagradava o coração de Deus, e tudo aquilo que estava quebrando os seus princípios, os seus valores. E Deus, de certa forma, está não só irado, mas expressando a sua tristeza ao usar os profetas Jeremias e Ezequiel. Deus está externando a sua tristeza, mas é interessante que também em todo esse externar de Deus e o demonstrar do seu desagrado com a terra, em meio a isso ele faz menção de 5 nomes. E por que ele faz menção de 5 nomes? Porque estes 5 homens é como se Deus falasse: eu queria tanto voltar a ver um Moisés, eu gostaria tanto de voltar a ver um Jó, eu gostaria tanto de voltar a ver um Samuel, eu gostaria tanto que no meio de tudo isso surgisse um Daniel, eu gostaria tanto que no meio de toda essa contextualização de descontentamento e desagrado, ao olhar para essa geração, eu gostaria tanto que levantasse um Noé, eu gostaria de encontrar um Noé, eu gostaria de encontrar homens que eu pudesse contar, para que eles pudessem ser relevantes e fazer a diferença. Sabe, queridos, em todo tempo nós vamos observar, ao ler as Escrituras, que Deus ele está procurando por homens na terra. Nós vemos que ele procura por intercessores, nós vemos que ele procura por quem há de ir por eles, como ele diz, quem há de ir por nós. Nós vemos Deus observando a qualidade dos homens, da resposta que eles dão aos seus princípios e valores estabelecidos. E essa sede de Deus de encontrar homens diferentes é tão grande que quando ele encontra Enoque, e Enoque anda com ele, nós vemos a manifestação dele dizendo: eu vou tomar para mim, e não vou permitir que ele viva mais na terra, mas eu vou trazer para junto de mim. Então o anseio e a expectativa do céu é encontrar homens que realmente se predispõem, homens que tenham níveis de renúncia tão grande, de desprendimento tão grande com aquilo que poderia impossibilitá-lo de ser e de viver os propósitos de Deus. Quando Deus encontra um homem, uma mulher que está decidido por Ele viver todo o nível de renúncia necessário, Deus encontra a possibilidade de estabelecer sobre este homem um chamado de libertação poderosa, não só para 1, 2, 3, mas para uma nação. Aleluia. Quando Deus lembra de Moisés, Deus na verdade está dizendo, em meio a essa contextualização
de pecado, de quebra de valores e princípios. Deus está dizendo: eu tenho saudade, eu tenho desejo, eu tenho expectativas, que nasça e surja nesse meio homens de renúncia, como Moisés renunciou, a ponto da palavra de Deus dizer que ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios desta terra. Olha o nível de renúncia. Isso atrai o coração de Deus. E eu acredito que a expectativa do céu é: eu encontrei o meu homem. Não, você não entendeu, vou repetir. Eu encontrei o meu homem. Eu encontrei o que eu preciso. Eu encontrei, aleluia, aquele que vai carregar a libertação do meu povo, que está gemendo no Egito. Eu encontrei ele. Ele é o homem certo. E quando Deus está certo disso, por mais que este mesmo homem tenha as suas limitações, Deus insiste com ele. Por mais que este homem diz: Senhor, eu não sou capaz, eu tenho falatura, eu sou gado, ele ainda assim insiste, porque o que Deus escolhe, ele capacita. Talvez você se ache tão incapaz. Eu quero dizer que o que atrai a glória de Deus é renunciar. E quando Deus vê um homem capaz de renunciar os prazeres transitórios dessa terra, o céu se conecta a essa renúncia. Eu vou repetir: o céu se conecta a essa renúncia, e um grande chamado é estabelecido sobre a vida desse homem e dessa mulher. Porque quando este homem é capaz de renunciar o que ele tem que renunciar, ele está pronto para receber tudo que o céu deseja entregar para ele. Oh, aleluia! Por quê, pastor? Porque Deus sabe que você vai saber fazer o que é para ser feito com aquilo que é do céu. Então Deus aqui, Ele mostra para mim e para você o desejo de encontrar em mim uma renúncia que ainda não teve, para que Ele possa manifestar aquilo que Ele tem preparado para mim e para você, para que nós possamos nos tornar libertadores de uma nação, libertadores das pessoas que estão ao nosso redor. Oh, aleluia! Deus deseja que homens sejam diferentes. E talvez você se sente pequeno. Moisés não foi diferente, porque todos quantos de fato recebem um chamado verdadeiro, ele não sai pulando. Não. Porque o nível de responsabilidade que desce sobre ele é tão grande, que em vez de ele sorrir, ele chora. Em vez dele saltar, ele se prostra. Porque junto ao chamado vem o peso da responsabilidade. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus já está tocando em pessoas aqui. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh! É fácil identificar alguém que recebe um chamado, pastor. Ele se assusta. É fácil identificar alguém que realmente recebe um chamado. De primeiro momento ele corre. De primeiro momento ele fica extasiado, ele regala os olhos. Nasce um temor, um medo.
Porque vem peso intercessório. Vem um peso intercessório que você entende que não é sobre performance, não é sobre título, é sobre cura, é sobre libertação, é sobre restauração, é sobre enfrentar o Faraó, é sobre enfrentar o Egito, é sobre libertar uma nação. É sobre ser rejeitado por aqueles que não vão entender quem está chegando na vida dele. É sobre receber desprezo. É sobre muitas vezes estar sozinho. É sobre não ser compreendido. Por quê? Porque é você que recebeu o chamado. E às vezes essa chama é solitária, ela vai queimar sozinha. Mas Deus conhece as nossas limitações. E mesmo Moisés dizendo: Senhor, eu não. Você sim. Eu sou pequeno, é você. Eu já decidi. Você já faz parte do meu projeto. Eu tenho homens diferentes para ocasiões diferentes. Eu tenho homens e mulheres diferentes, com unções diferentes. Oh, aleluia! E você precisa entender isso. Eu poderia falar dos outros homens, mas já vou direto no de Noé. Poderíamos passar a tarde aqui falando deles, imaginando Deus olhando para aquela contextualização e dizendo: eu queria ver um Jó, alguém que me adore sem interesse, alguém que ainda com cinzas ele me adore. Eu gostaria de ver homens que, ainda que cheguem notícias más para ele, eu tenho a alegria de mostrar para todo príncipe das trevas que ele me adora não por aquilo que eu dou a ele, ele me adora por aquilo que eu sou na vida dele. Eu tenho saudade de Abacuques, de declarações que venham dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta para mim, todavia eu louvarei o nome do Senhor. Expectativas do céu. O problema é que a gente só quer que o céu saiba das nossas expectativas, mas não nos conectamos qual é a expectativa do céu. E Deus tem expectativas de querer contemplar Jós, homens que ainda que estejam coçando suas feridas, eles adorem ao Senhor. Homens que ainda que não estejam entendendo os tempos difíceis, ainda que não estejam entendendo dias maus, tempos ruins, mas ele ainda assim continua vindo na igreja, ele ainda assim continua indo para o encontro, ele ainda assim continua no discipulado, ele ainda continua aí no trilho da missão apoio de Toyohashi, ele ainda assim continua se apegando à pastora dela, à pastora do pastor dele, e ele continua firme nos caminhos do Senhor. A expectativa do céu é que encontre Daniéis, que ainda que surjam decretos, ele não muda a sua forma por nada. Pode me jogar na cova dos leões, mas eu vou continuar orando a Deus 3 vezes ao dia. Eu não vou deixar de adorar a Deus, seja qual for a ameaça que sobrevenha a mim, seja qual for a luta, seja qual for toda a ameaça que surge sobre a minha vida, tudo aquilo que se levanta contra mim. Ninguém
ninguém vai tirar a minha comunhão, ninguém vai roubar a minha adoração, ninguém vai roubar o meu tempo com Deus, o zelo pela glória do Senhor, ninguém vai me tirar isso. Eu continuo, me joga na cova dos leões, mas eu não vou parar de orar. É isso que Deus tinha expectativa. Por fim, tinha mais um, mas vamos lá. Deus tem expectativa de ver homens como Noé. A terra, o homem sempre em pecado, sodomismo, aquela coisa toda. E Deus estabelece um projeto, reiniciação, renovo. Mas Deus precisava de um homem. Você não entendeu isso? Segura o que Deus está dizendo. Deus precisava de um homem. Deus precisava de uma mulher. Então Deus olha para a terra e encontra um homem justo, reto e temente a Deus. Deus o visita e coloca no colo dele um projeto que vai ofender a mente do homem. Eu preciso que você esteja pronto para isso, porque todo projeto de Deus e aquilo que vem do céu ofende a nossa mente. O homem natural não é capaz de entender as coisas do Espírito. A nossa mente se ofende fácil. Que? Não. Cuspir na minha língua? Ele ofende. Ele apenas vai ofendendo a mente dos discípulos, quebrando toda a fortaleza na mente, porque o nosso impedimento está nisso. Ele vai chegar para os discípulos e simplesmente diz: alimenta a multidão. Senhor, não dá. Aí um deles vai querer fazer a somatória, calculista. Olha, tem tanta gente, nós temos, não temos nada, se a gente for quando não vai dar. E ele vai fazendo o cálculo. E Jesus apenas vai quebrar a mente deles, dizendo: alimenta eles. E eles ficam todo conturbados. Traz os 2 peixinhos. Jesus quebra a fortaleza na mente deles. Esse é o discipulado. E o Senhor coloca algo que ofende a mente de Noé. Mas a diferença é que Noé obedece. Escute isso aqui, já estou encerrando. Você construiu uma arca numa região desértica e apregoar que haverá dilúvio. Qual é o resultado disso? Zombaria. Zombaria. Olha que interessante isso. Por aproximadamente 100 anos Noé constrói a arca. E esse homem carrega uma voz, uma única voz, durante 100 anos, sendo fiel a ela. Você não entendeu isso? Deus o visita, coloca no colo dele um projeto, ele assume, começa a fazer, não ouve mais nada, apenas vive em obediência a uma voz que foi dada há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 50 anos, 60, 70, 80, 90 anos, e em todo esse tempo sozinho, sem aplausos, zombaria. Mas a Bíblia diz que o dia chegou. Glória a Deus. E depois de 100 anos, o dilúvio começa a acontecer. E Deus comprova que aquilo que Deus colocou na vida dele era real. Se eu quero viver algo de Deus, eu preciso queimar naquilo que Deus me entrega. Seja o tempo que tiver que levar,
Eu preciso construir minha vida, eu preciso estabelecer minha vida naquilo que Ele está falando para mim, a meu respeito, aquilo que Ele tem sobre mim especificamente. Eu preciso me nortear a isso e não mais me preocupar, porque o grande problema nosso, pastor, é os termômetros que a gente tem, achando que o irmão da direita, o irmão da esquerda é o nosso termômetro, e nós pecamos com isso. Nós precisamos estar firme, ainda que eu não ouça mais nada, mas basta aquilo que eu já ouvi. Ele me levará ao propósito, e quando tiver que acontecer, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura não tendo falado, não cumprirá. Eu quero dizer que Deus tem coisas para entregar para você nessa manhã. Deus está procurando por homens como esse, por mulheres como essa. Que Deus possa colocar projetos em você. Deus possa te colocar uma unção para um homem, uma unção de discipulado que você nunca teve antes, uma unção de paternidade, de maternidade que você nunca teve antes, uma unção evangelística que você nunca teve antes, uma unção de mestre que você nunca ensinou como vai começar a ensinar, uma unção profética que você nunca experimentou, uma unção intercessória. Deus deseja encontrar homens aqui nesse contexto que nós estamos vivendo em nossa geração, pastor. Deus tem expectativa. É isso que eu quero ministrar com você. E você precisa entender que eu não estou aqui pregando uma palavra ao vento. Eu estou falando aquilo que Deus tem vontade de fazer. E te conectando aquilo que Deus está querendo realizar na sua vida e através da sua vida. Eu não acredito que Deus mexeu com você, te tirou da onde te tirou, fez o que fez simplesmente para você sentar aqui. Foi como a nossa irmã do testemunho, como é que ela chama? A Babá Yuri. É como ela disse aqui: eu me sinto usada por Deus. Deus não tirou ela e não fez tudo aquilo para ela simplesmente sentar, mas para ela ser uma boca profética. E enquanto ela estava ministrando, é interessante que da vida dela sai virtude de cura, sai virtude de restauração, sai virtude de perdão de toda culpabilidade que existe. Quem ouve um testemunho desse, oh aleluia, ele começa a ser banhado pelo amor de Deus e começa a perceber que Deus tira a culpa, que Deus cura, que Deus restaura. E eu quero profetizar sobre essa menina, quem está comunicando a ela, que ela vai ter, tem família já ou não? Mas vai ter família, vai ter filho. Deus vai restaurar, se assim é para ser, no nome do Senhor Jesus. Porque o que Deus começa, Ele termina. Ele não faz a obra pela metade, Ele restaura por completo. Se coloque de pé, por favor. Se os pastores permitirem, nós chamamos os instrumentistas para nós adorarmos ao Senhor e permitirmos que Deus entregue aqui, porque Deus vai visitar você. Você crê? Você toma posse disso?